da 20ª legislatura. A presidência solicita que os deputados façam o registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovado e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Sobre a mesa, passa-se a segunda fase da ordem do dia, compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento 9007-2024, requer que seja formulado voto de congratulações com os delegados Marcos Tadeu de Brito Brandão, Gustavo Anay e Hugo Leonardo Marques Jesus. Os inspetores Tiago Martins e Douglas Oliveira Borges. Obrigado. É, senta aí. Não, senta aqui. Você é bem-vindo. Sempre muito bem-vindo. Já, a Laura está liberando. Hugo Leonardo Marques de Jesus, os inspetores Tiago Martins e Douglas Oliveira Borges, o subinspetor Tiago Augusto Silva Rosa e os investigadores Peterson Borges, Carlos Alberto Daloca Júnior e Ismael Tourné Echenique, pela atuação na operação que desarticulou a associação criminosa especializada em furtos a supermercado em Uberlândia. Em votação, requerimento sobre os deputados com a prova permanece com 50 aprovado. Passa a presidência dos trabalhos ao nosso colega deputado Eduardo Azevedo, para que ele possa submeter o requerimento de segunda fase em votação. Assumo a presidência. Não, é esse aqui, é só se fazer. E coloco em votação o requerimento número 9029 de 2024, em turno único. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Devolvo a presidência do deputado Sargento Rodrigues. Ótimo. Ótimo. Muito bem. Já votou? Já. Agradeço, deputado Eduardo Azevedo. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, o requerimento dos deputados Aguilherme. O deputado que subscreve requer de Vossa Excelência seja formulado voto de congratulações com a delegada Ingrid Estevan Silva Miranda, com o inspetor Flávio José Mereciano, com os investigadores Célio Quintão Calçavara, Paulo Emílio Atanásio, Glaucia de Assis Fernandes, Jean Patrick de Souza, Cristiano Monteiro Soares e a assistente social Marluce Sabino, por reconhecimento ao profissionalismo, à agilidade e à presteza empenhados na divisão especializada de referência à pessoa desaparecida. Também requerimento do deputado delegado Cristiano Xavier, seja formulado voto de congratulações com guardiões do Barreiro pela brilhante atuação na prisão dos envolvidos em um caso de rixa e roubo de pertences pessoais, seguido de violência entre membros de torcidas organizadas, ocorrido no dia 9/11, na Avenida Tereza Cristina. Requer ainda que seja dada ciência a manifestações ao guardião do Barreiro, no 41º Batalhão. Também outro requerimento, deputado Cristiano Xavier, seja formulado voto de congratulações com Adriana de Barros Monteiro, pelo excelente trabalho realizado. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação a Adriana de Barros Monteiro, na rodovia João Paulo II, Serra Verde. Também que seja formulado voto de congratulações com o sargento Felipe Barreto da Silva, do 41º BPM, pela brilhante atuação na operação que resultou na prisão de um dono de ferroviário suspeito de comprar e revender cabos de cobre e de alumínio contrabandeados. Também requerimento do deputado Cristiano Xavier. Em votação, requerimento. Senhores deputados, com a prova permanece com 50 aprovado. Sobre a mesa, requerimento do deputado João Vitor Xavier, terceiro secretário da mesa da Assembleia. O deputado que subscreve requer de Vossa Excelência os termos regimentais seja realizada visita conjunta da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude à sede do Governo do Estado para reunião com o governador, a fim de tratar das medidas para a garantia da segurança nos estádios em que se realizam partidas de futebol, bem como solicitar que seja avaliada a possibilidade da Polícia Militar assumir novamente todo o processo de atuação estratégica, organizacional e operacional nesses espaços. Em votação, requerimento. Senhores deputados que o aprovam, permaneçam como 50. Aprovado. Também emenda. Votada à parte. Emenda do colega deputado João Vitor Xavier.
Substitua-se a expressão visita conjunto com a Comissão de Esporte, Lazer e Juventude por visita desta comissão. Em votação, a emenda. Os senhores deputados que aprovam permaneçam com 50. Aprovado. Seus meus? Tinha que ser, né? Passa a presidência dos trabalhos ao ilustre colega deputado Eduardo Azevedo para leitura de requerimento de minha autoria. Assumo a presidência e devolvo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues para a leitura dos requerimentos. Primeiro requerimento seja encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, e à Secretaria de Atendimento Socioeducativo da Secretaria de Estado de Segurança e Segurança Pública, SUASE, pedido de providência para instruírem as medidas de controle e de fiscalização das atividades externas propostas no âmbito da programação pedagógica dos adolescentes, de modo a garantir educação formal, profissionalização, saúde, lazer e demais direitos, mas proibir iniciativas como o da direção do Centro Socioeducativo de Ribeirão das Neves, de levar infratores para a sessão de cinema aqui no Diamond, aqui da capital mineira, no cinema do Shopping Diamond Mall. Relata-se em tempo que 2 adolescentes que cumprem medida no Centro Socioeducativo de Ribeirão das Neves fugiram no cinema Shopping Diamond Mall, em Belo Horizonte, após assistir um filme. A dupla, ambos de 18 anos, estavam acompanhados por 2 agentes socioeducativos e uma analista técnica. No entanto, aproveitaram o momento da saída da sessão para se misturarem à multidão e desaparecerem. Um terceiro adolescente que participava da atividade permaneceu no local e prestou depoimento. Eu vou pedir a minha assessoria, que anexa aqui a reportagem da Rádio Itatiaia, e eu queria apenas, já fazendo aqui umas considerações a respeito do requerimento, imagine deputado Adriano Alvarenga, deputado Eduardo Azevedo, colega deputado Rodrigo Lopes, que o Centro Socioeducativo de Ribeirão das Neves levou 3 marmanjos de 18 anos, chamados de menores infratores, bandidos, para assistir um filme aqui no Shopping Diamond Mall. Eu morei aqui na cabana do Pai Tomás durante 20 anos, morei no bairro Nova Sintra, Vila Oeste, Nova Gameleira, ou seja, passei a minha infância e juventude toda morando numa favela. E eu fiquei pensando, imagine quantas centenas de milhares de adolescentes que não têm realmente oportunidade, que trabalham, que ajudam suas famílias, não podem ir no Diamond Mall assistir um cinema, porque é caro. Agora, a SUASE, patrocinando com 2 agentes socioeducativos e um servidor administrativo, com carro da SUASE, combustível da SUASE, pagando 3 servidores públicos para levar 3 criminosos infratores. Tecnicamente eu não poderia chamá-los de criminosos, porque são adolescentes e a lei trata, cometeu ato infracional análogo ao crime, mas na verdade praticam crimes monstruosos, e assistindo o filme, deputado Eduardo Azevedo, fugiram, deram o chapéu lá nos agentes e fugiram, enquanto centenas de milhares de adolescentes que moram na periferia não pode, e o Estado pagando, com quem? Com dinheiro de quem? Do contribuinte. Então, eu estou fazendo aqui o registro do requerimento, e ontem eu falei pessoalmente com a secretária Gisele, a secretária do Socioeducativo, para que isso não volte a acontecer. Isso é um absurdo, nós temos o Estado custeando cinema para bandido infrator, chamado de menor adolescente. Nesses casos aqui, nem menor não é, porque todos 2 têm 18 anos, mas ainda estão submetidos à medida de internação. Segundo requerimento, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, pedido de providência para que sejam revistas com urgência as disposições contidas na Resolução SEJUSP 1026 de 2024 para torná-las compatíveis com a Lei 12.492, 16 do 497 e com o Regulamento de Normas de Procedimento do Sistema Prisional de Minas Gerais, o REMP, que prevê que, entre outros pontos divergentes, que, seção 1, do scanner corporal, artigo 323, as pessoas que se recusarem a passar pela inspeção no scanner corporal ou que, em virtude de recomendação, não possam passar pelo equipamento, deverão passar pelo procedimento de revista padronizado por este regulamento, sob pena de serem impedidas de adentrar a unidade prisional. Subseção 2.
da revista padronizada e da revista íntima, artigo 325, nas unidades prisionais que dispuserem de scanner corporal, todas as pessoas que se recusem ou não a passarem pela inspeção corporal no equipamento de scanner deverão passar pelo procedimento de revista padronizada prevista neste regulamento. Dessa forma, conta com o apoio dos pares. É um requerimento, deputado Adriano Verano, que nem precisava ser apresentado. Se o cidadão quer adentrar a uma unidade prisional e ele não quer submeter ao scanner, ele vai ter que passar pelo outro modelo de revista. Até porque, como que entra celular? Como que entra droga? Como que entra estilete? Como que entra arma? É exatamente na hora da busca. Então, se o cidadão não quer submeter a revista do scanner, é óbvio que ele tem que submeter a outro modelo de visita, que é aquele visita onde a pessoa é levada para um determinado compartimento e é dado busca pessoal nela. Até porque Estado foi feito para isso. Você não pode deixar o particular, como estão fazendo lá no Mineirão. No Mineirão não, lá na Arena MRV, onde o segurança de uma empresa privada dá busca nas pessoas, né? É mais uma aberração aqui do Estado de Minas. Então, é um requerimento que nem precisava ser submetido aqui à apreciação, mas apenas para recomendar a Sejusp. São os requerimentos. Em votação, os requerimentos. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados. Devolvo a presidência ao deputado Sargento Rodrigues. Tem requerimento aí? Não, já vou tomar sobre. Eu vou passar e depois eu volto e tem um requerimento. Presidência passa a palavra ao ilustre colega deputado Eduardo Azevedo. Senhor presidente, gostaria de agradecer à Comissão de Segurança Pública, porque na semana passada nós aprovamos aqui o requerimento de minha autoria, 11.124 de 2024. Vou ler de forma bem rápida aqui porque que nós protocolamos esse requerimento aqui na comissão. Justificação. Preste atenção. Em 30 de 10 de 2022, em Santa Luzia, o senhor Gustavo de Jesus Borges, por motivo fútil e com emprego de meio cruel, matou os irmãos Vitória, 11 anos, Vitor, 9 anos, e André, de 7 anos. Além disso, matou também o pai de uma das crianças. Por que o senhor Gustavo cometeu esse crime absurdo há 2 anos atrás aqui em Santa Luzia? Eles eram vizinhos e ele alegava que as crianças incomodavam muito, faziam muito barulho, e ali na madrugada, ele pulou a janela da casa, entrou ali, matou as 3 crianças e o pai de uma delas. Mas o que mais me chama a atenção é que o Gustavo, ele estava preso, né, digamos assim, no hospital psiquiátrico. E, em agosto, teve um laudo psiquiátrico que, eu vou ler só a conclusão do laudo, diz o seguinte: não cessada a periculosidade, ou seja, um laudo de agosto desse ano, de um psiquiatra, indicando que o Gustavo ainda oferecia periculosidade para a sociedade. Mas, 2 meses depois, um outro laudo, que me chamou muita atenção, vou ler também só a conclusão de forma rápida. Diante do exposto, podemos dizer que a presumida periculosidade do paciente está reduzida, sendo possível a modulação de sua medida de segurança para o caráter ambulatorial. Um absurdo isso, né? Porque não é a primeira vez que isso acontece. Mas por trás disso tudo aqui, existe uma psicóloga militante, a senhora Josiane de Assis, que trabalha muito para que esses laudos possam ser expedidos. E, anteriormente, eu falei sobre isso também. A mesma autora desse laudo, indicando que ele pudesse voltar para o convívio familiar, não do laudo psiquiátrico, havia recomendado a soltura de um outro criminoso que havia matado uma criança aqui em Betim, quando a criança andava pela rua com a sua babá, e o criminoso deu facadas na criança, enquanto a criança morria, ele ria. E a Josiane recomendou a soltura dela, do cara, e o cara está solto. Interessante que eu fui para cima, falei, e a Josiane me processou. Josiane, você vai ter que me processar mais uma vez, porque eu não vou calar.
E nós ganhamos, porque nós recorremos e nós ganhamos de você. Está agora já tramitando no Tribunal de Justiça. Mas, enfim, o que eu quero dizer para vocês aqui? Que esse cara que matou 3 crianças e o pai delas, por um motivo banal, fútil, está solto de novo. Até quando a gente vai admitir isso? Então, nosso requerimento, senhor presidente, é solicitando ao judiciário que possa rever sua decisão. Porque é um absurdo. Um marginal desse, um louco desse, está na rua novamente, oferecendo perigo para a sociedade. Agora, senhora Josiane de Assis, por que quando a senhora não for atrás do psiquiatra, for atrás do judiciário, para poder mobilizar todo esse aparato aqui para que ele possa ser solto, por que no laudo a senhora não pede para levar esse tipo de gente para sua casa? Leva para sua casa, em vez de você pedir para poder soltar para a sociedade. É um absurdo esse tipo de situação. A gente trabalhar aí para poder garantir a segurança pública da sociedade e vem uma psicóloga militante, entendeu? Promover, através de laudos psiquiátricos, a soltura, através de uma decisão judicial, a soltura de um marginal desse aqui, novamente, está solto de novo, viu, gente? Está solto em Santa Luzia, oferecendo perigo para a sociedade. Então, o nosso requerimento é para que o judiciário pudesse ter a sensibilidade e rever essa decisão. E fica aqui para você, Josiane, no conselho, quando você for promover esse tipo de laudo, for atrás de psiquiatra, provocar o judiciário para poder expedir a soltura dele, coloca no laudo lá que você quer levar para sua casa. Eu quero ver se você tem coragem de fazer isso. Obrigado, presidente. Agradecemos ao colega deputado Eduardo Azevedo. Já. A presidência agradece mais uma vez Vossa Excelência. Eu tenho um outro requerimento a apresentar, diante da decisão do Tribunal de Contas e do próprio comunicado interno do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Corpo Bombeiro Militar, e eu vou fazer o requerimento verbal, e Vossa Excelência poderia submeter à votação. Assim que eu fizer a leitura, eu passo a presidência para Vossa Excelência submeter à votação. O requerimento seja realizada audiência pública para debater o cumprimento da decisão do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, no processo 116.8121, recurso ordinário, recorrentes Marcel Dorgas Beguini e Matheus Simões de Almeida. A decisão recente do conselheiro Vanderlei Ávila, que referendou a decisão da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado. Ou seja, há anos eu venho fazendo essa audiência pública aqui nessa comissão, deputado Eduardo Azevedo, dizendo que o Estado de Minas Gerais estaria cobrando uma alíquota de 10,5% dos militares e que a lei prevê apenas a cobrança, a lei estadual, de 8%. Insistentemente, o Estado, ao arrepio da lei, vinha cobrando com base na lei federal. Mas a lei federal 13.954, o trecho que tratava de alíquota previdenciária, foi julgado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal por 2 vezes, e cada acórdão foi julgado por unanimidade pelos 11 integrantes da Suprema Corte, dizendo, olha, a União tem competência para legislar em normas gerais, mas a alíquota é competência do Estado, portanto, é inconstitucional. Feito isso, o ministro Luiz Fux, no dia 26 de agosto de 2022, firmou a tese na modulação dos efeitos da tese do tema 1177, dizendo, a partir de 1º de janeiro de 2023, os estados têm que cumprir a lei estadual. O que aconteceu? O governo do estado continuou cobrando os 10,5% da lei federal e ignorando. E o pior ainda, passando a perna no IPSM, não recolhendo a contribuição patronal de 16%, que já chega a mais de 7 bilhões de não repasse. Os 16% referente à cota à parte prevista na Lei Estadual 10.366/90, no seu artigo 4º. Sendo assim, o nosso requerimento
nós fundamentamos com a decisão do TCE, e agora aqui nós temos um comunicado do próprio comandante-geral da PM, agora publicado no dia 14, dizendo o seguinte: prezados policiais e bombeiros militares, em 14 de 2024, o governo de Minas Gerais recebeu comunicação através da qual o Tribunal de Contas do Estado, TCE, determina que o governo do Estado retome imediatamente o recolhimento das contribuições previdenciárias militares nos termos de duas leis estaduais em vigor, Lei Estadual 10.366/90 e Lei Estadual 12.278 de 1996. Na prática, o Tribunal de Contas do Estado, TCE, exige o desconto imediato em folha de pagamento dos seguintes percentuais: militares inativos, 8%, conforme determina o parágrafo 4º, artigo 4º, parágrafo 1º da Lei Estadual 10.366/90. Pensionistas, não haverá desconto, porque a lei não prevê desconto para pensionista e o Estado hoje está cobrando 10,5%. Na marra, descumprindo a lei. Militares ativos, 11,5%, dos quais 8% se refere à contribuição do artigo 4º da Lei 10.366/90 e 3,5% ao Fundo de Aposentadoria previsto ao artigo 3º da Lei Estadual 12.278 de 96. O governo do Estado, no cumprimento de suas funções constitucionais, tomará as providências exigidas pelo TCE a partir do mês de dezembro. Vai assinado Erlon Dias do Nascimento Botelho, coronel BM, comandante-geral do Corpo Bombeiro, e Carlos Frederico Ottoni Garcia, coronel PM, comandante-geral da PMMG. Ou seja, agora eles entenderam que o Tribunal de Contas tinha razão e que realmente não poderia cobrar. Então, nosso requerimento, ele tem o seguinte teor: o deputado que subscreve requer de Vossa Excelência seja realizada audiência pública para certificar o cumprimento do disposto na decisão recente proferida pelo relator, o conselheiro Vanderlei Ávila, o Tribunal Pleno no dia 2/10/2024. Então, está aqui a decisão, processo 116.8121, em mãos, bem como a comunicação interna. Então, para isso, nós vamos realizar a audiência pública nos termos do artigo 100, inciso 7º, e para tal, estamos chamando aqui o senhor Marcel Dornas Beguini, já que a gente não pode trazer aqui o Matheus Simões, e também vamos convidar a secretária de Planejamento e Gestão para conferir o cumprimento da decisão do Tribunal de Contas do Estado. Esse é o nosso requerimento. Só confirmando, artigo 100, inciso 7º. Ok. Assuma a presidência para colocar o requerimento em votação. Em votação, requerimento. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados, devolvo a presidência do deputado Sargento Rodrigues. A presidência agradece ao deputado Eduardo Azevedo, ao deputado Rodrigo Lopes. Indago ao deputado Rodrigo Lopes se deseja fazer uso da palavra. Não. Do Azevedo? Não? Bom, a presidência... Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião extraordinária. Determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Falou.